E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o Samsung Galaxy A54 de 256 GB. Se vale a pena mesmo o investimento nesse aparelho, tá? Lembrando que antes da gente começar eu vou pedir para você deixar seu like nesse vídeo. Seu like é muito importante porque mostra pro YouTube que meu vídeo é bom e assim o YouTube mostra meu vídeo para mais pessoas. E se inscreve no canal também porque sempre vai ter vídeo review de produtos eletrônicos te ajudando a escolher um ou outro para sua vida, porque eu sei como é importante isso para você. E claro, se você tiver interesse realmente em adquirir esse produto, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, no lugar mais barato que eu encontrar, para poupar que você fique procurando por aí, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o Samsung Galaxy A54. O Galaxy A53 se mostrou como um dos melhores celulares em termos de custo-benefício de 2022. E agora temos em mãos o seu sucessor, que chega para tentar manter o legado da linha intermediária da Samsung. O Galaxy A54 traz design repaginado, hardware mais potente e nova câmera. Apenas isso será suficiente para justificar a compra do novo? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. O Galaxy A54 vem numa embalagem similar à do A53. Ele é na cor branca, feita de papel cartão. Além do celular, você recebe o carregador de 15 watts, cabo USB no padrão C, os manuais e a chavinha para abrir a gaveta do cartão SIM do micro SD, tá? A Samsung começou a unificar sua linha de celulares esse ano e pelo que tudo indica, todos os aparelhos da marca terão a mesma cara futuramente. Isso é bom? Talvez alguns critiquem essa abordagem, já que teremos um monte de celulares iguais mudando apenas um detalhe ou outro. De qualquer forma, a mudança tem seus pontos positivos e faz com que o Galaxy A54 ganhe uma aparência mais premium ao trazer design inspirado nos celulares mais caros da Samsung. O bloco de câmeras foi removido e a traseira ficou completamente plana, com apenas as 3 câmeras em destaque. O plástico foi trocado por vidro, mas não foi dessa vez que as laterais evoluíram para acabamento em metal. A Samsung decidiu reduzir o tamanho da tela da nossa geração e com isso nós temos um celular um pouco mais compacto, apesar de ter ficado ligeiramente mais espesso e pesado. A certificação IP67 continua presente e garante proteção contra água e poeira, permitindo que o aparelho fique por no máximo 30 minutos embaixo d'água, desde que respeite o limite de 1 metro de profundidade. Há 4 opções de cores para você escolher, desde as mais básicas como preta e branca, como também as mais coloridas, com tons de verde e violeta. As laterais seguem a tonalidade da traseira com acabamento metalizado para imitar o metal. A parte frontal apresenta poucas bordas, mas a inferior ainda é maior do que as demais, enquanto o furo para a câmera de selfie continua na mesma posição de antes. O sensor biométrico continua integrado à tela. Ele é do tipo óptico e responde bem ao ler rapidamente a digital do usuário. Na lateral direita temos os botões de energia de volume e a gaveta para 2 chips e micro SD fica no topo. Na parte inferior temos a entrada USB-C e o alto-falante principal. E assim como o antecessor, o novo também não vem com entrada padrão para fone de ouvido. O Galaxy A54 é um celular 5G com suporte para Wi-Fi de 6ª geração, Bluetooth 5.3 e NFC para pagamentos. A tela encolheu nessa geração, tá pessoal? Passando de 6,5 para 6,4 polegadas. A resolução segue Full HD+, assim como a taxa de atualização de 120 Hz. O painel adotado pela Samsung é o Super AMOLED com alto nível de brilho para uma experiência confortável fora de casa, amplo ângulo de visão e contraste infinito para preto perfeito. A tela entrega boa reprodução de cores, sem exagerar na saturação. A Samsung adota cores mais frias por padrão, mas há perfis para que você escolha melhor na configuração, tá? O painel alterna a velocidade de forma automática, ao reduzir para 60 Hz quando não se tocar na tela por um tempo, o que ajuda a economizar bateria. O Galaxy A54 tem um som estéreo, graças ao alto-falante de chamadas que atua como canal secundário. Ele entrega uma experiência bem balanceada, com as 2 saídas de som, mas a potência total não impressiona e fica abaixo de algum dos segmentos. Pelo menos, ele compensa por entregar um bom equilíbrio entre os graves, médios e agudos. O som não distorce no máximo, mas os agudos tendem a se destacar mais do que outras frequências. Equipando o Galaxy A54 temos o Exynos 1380, uma evolução do Exynos 1280 presente no antecessor. Aqui temos 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento. O intermediário da Samsung reserva 4 GB de memória interna para ampliar a RAM, mas não chega a ser necessário. Ele conseguiu segurar os aplicativos abertos no meu teste, mas assim como vimos nas gerações anteriores, a One UI está meio amarrada e demora um pouco para responder aos comandos do usuário. Tivemos um pequeno salto na velocidade de abertura de aplicativos e também em benchmarks, como no AnTuTu, ao ser registrados um ganho médio de 70 mil pontos. E nos jogos?
A GPU do Galaxy A54 tem potência suficiente para rodar todos os jogos atuais para Android sem dificuldade. No PUBG, poderá curtir o game no modo balanceado com gráficos em alto e demais recursos ativados. No Call of Duty, é até possível jogar com gráfico no máximo, mas com extras desativados. A Samsung decidiu manter a bateria de 5.000 mAh do antecessor, mas como o hardware evoluiu, temos um chip mais econômico. Vimos um ganho considerável em autonomia. O Galaxy A53 possui a bateria o dia todo, mas o A54 consegue fazer isso com folga e ainda deixa um pouquinho para o dia seguinte. Em uso mais leve, só precisará carregar o celular a cada 2 dias. O Galaxy A54 possui carregamento de até 25 watts, como temos até mesmo em celulares mais caros, como o Galaxy S23. No entanto, a Samsung manda um carregador mais simples na caixa com apenas 15 watts que demora 2 horas para encher totalmente a bateria. É decepcionante ter que esperar tanto, ainda mais quando os celulares intermediários da Motorola e Xiaomi recarregam bem mais rápido. Uma carga de 15 minutos recupera apenas 16% e chega a 30% com meia hora na tomada. A Samsung trocou a câmera de 64 megapixels do Galaxy A53 por uma de 50 megapixels no A54. Pode parecer um retrocesso, mas é um sensor mais atual com capacidade aprimorada de fazer boas fotos noturnas. É bom ver que a coreana manteve a estabilização óptica. As demais câmeras ultra-wide e macro são as mesmas da geração passada. A dedicada para desfoque de cenários foi removida do conjunto. Como temos um sensor com pixels maiores, há mais detalhes capturados, apesar da diferença ser pequena comparado ao visto anteriormente. A Samsung continua focando em saturação elevada para deixar as fotos do seu intermediário bastante vibrantes, e isso acaba agradando o público em geral. O que notamos é que a temperatura das cores muda um pouco entre a câmera principal e a ultra-wide. Uma tende para tons mais quentes, enquanto a outra vai para o lado mais frio. O contraste e a faixa dinâmica estão dentro do ideal para garantir as fotos claras e sem fundo estourados em dias ensolarados. Mesmo ao fotografar contra o sol no fim da tarde, a HDR do A54 faz um bom trabalho. A câmera macro é o ponto fraco do conjunto, sua resolução de apenas 5 megapixels e a falta de foco automático limita bastante o que você irá fotografar. Seria mais interessante ter adicionado um foco automático na ultra-wide e deixar o conjunto com apenas 2 câmeras. O maior salto que vemos de uma geração para outra no potencial fotográfico em lugares de pouca luz. O novo sensor aliado ao estabilizador óptico mais avançado garante imagens mais claras e nítidas à noite. A ultra-wide ainda sofre desse tipo de cenário e mesmo no modo noturno não chega a fazer milagres, mas ainda temos melhores fotos do que com muitos intermediários. A frontal é a mesma de 32 megapixels da geração anterior. O Galaxy A53 manda bem em selfies e o seu sucessor mantém a reputação de um bom intermediário para fotos. Selfies em locais claros terá muitos detalhes registrados, cores próximas da realidade e faixa dinâmica ampla, mesmo com desfoque de fundo ativado. Selfies noturnas saem suavizadas, mas ainda com boa qualidade, para publicar nas redes sociais. Enquanto muitos celulares intermediários ainda estão presos na resolução Full HD, o Galaxy A54 consegue gravar vídeos em 4K a 30 fps com as câmeras traseira e frontal. A estabilização é eficiente para lidar com tremidos e até uma estabilização mais avançada que usa a ultra-wide para reduzir ao máximo os tremidos. As filmagens apresentam qualidade próxima das fotos, temos foco ágil e captura limpa com áudio estéreo. O Galaxy A54 sai da caixa com Android 13 e está na lista dos celulares da Samsung que receberá atualizações do Android por vários anos. Esse é um ponto em que a coreana detona os rivais como Motorola e Xiaomi, que normalmente só lançam uma atualização do robozinho para seus intermediários. No momento em que testamos, ele estava com um pacote de segurança um mês atrasado aqui no Brasil, enquanto os outros países estavam em dia. A Samsung vem decepcionando em nosso mercado ao atrasar os patches e até mesmo os mais avançados da linha Galaxy S23 ficam para trás. O Galaxy S54 vem recheado de recursos com a One UI 5.1. Temos a tela Edge para apps favoritos de fácil acesso, o alto poder de customização, possibilidade de estender a RAM em até 8 GB, equalizador completo com Dolby Atmos e vários extras que aprimoram a usabilidade. Os pontos fortes desse celular da Samsung: a tela AMOLED com brilho alto e 120 Hz, o som estéreo de qualidade, um bom desempenho geral e com jogos, ótima duração da bateria e boas câmeras. Os pontos fracos: poderia vir com um carregador mais potente, mas você consegue comprar um de até 25 watts, a câmera macro não faz tanta diferença e o software é um pouquinho amarrado. A minha avaliação de 5 estrelas eu dou um 4,3 para ele. As embalagens e a característica sem capinha e nem fone de ouvido na caixa e o carregador de apenas 15 watts eu tiro um pouquinho, tá? Então eu dou um 4 com a comodidade. É um celular grande com traseira de vidro que pode ser um pouquinho escorregadio. Ele já fica com 3,9, mas a facilidade de uso dele é incrível. É a mesma One UI de outros aparelhos da Samsung, mas falta um pouco de otimização de software. Aí ele já sobe para um 4,3.
A multimídia tem uma tela com brilho forte e um som estéreo que garante uma boa experiência com multimídia. A gente já sobe ele para um 4,5 e, no geral, o Galaxy A54 é um bom intermediário com pacote completo, tá? Então a minha nota final é 4,5 de 5. Sim, vale muito a pena você investir o seu dinheiro no Galaxy A54 de 256 GB.